Shot 365 começando. Eu sou Fernanda Soldatelli, tô colando aqui, deu certo meu GC. E hoje é dia 23 de setembro, uma terça-feira. 3 pra mim lembra terça, meramente pelo som. E aí eu vou falar tudo o que você precisa saber pra ficar bem informado em poucos minutos. Vamos passar aqui pelas nossa listinha de temas, então pra você ficar bem informado. Você sabe por que o Brasil é o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU, independente do ano do que for? É sempre o Brasil. Então vamos explicar aí por que isso acontece. Vamos falar também por que os artistas investem para tocar em festival. É óbvio que eles recebem, mas o valor que eles gastam para fazer o show não é o mesmo que eles pagam. Eles acabam pagando para tocar. E explicar por que eles fazem isso. Vamos falar sobre o Prêmio Ig Nobel, que destaca estudos inusitados e qual foi o vencedor de 2025. Falando em vencedor, nós vamos falar também sobre a bola de ouro, quem levou esse prêmio tão aguardado do futebol. Vamos falar sobre o temporal que causou aí um apagão enorme em São Paulo e quantas pessoas estão sem luz. Vamos falar sobre a PF, que está desarticulando uma quadrilha que usava moradores de rua e como fraude de benefícios sociais. Um dos maiores absurdos que eu já vi. E a gente termina falando terminamos falando sobre afiliadas da ABC que se recusaram a exibir o Jimmy Kimmel Live após a polêmica e quando que ele volta. Então, se você ficou interessado, bora começar. Bom, vamos lá. Desde 1955, o Brasil tem uma tradição diplomática. Ele abre os discursos da Assembleia Geral da ONU. O costume começou em um período de poucos países que iriam assumir a responsabilidade de falar primeiro, e o Brasil se voluntaria. Com o tempo, essa prática informal se consolidou, e até hoje o representante brasileiro inaugura o debate geral, como é chamado o principal discurso da Assembleia, seguido por representantes dos Estados Unidos, que é o país anfitrião da ONU. Embora haja outras teorias, como uma suposta compensação por o Brasil não ter um assentamento permanente no Conselho de Segurança, ou uma tentativa de evitar tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética no início da Guerra Fria, a explicação mais aceita é a boa vontade histórica do Brasil. É o brasileiro falando, se ninguém quer, eu vou. Que por se oferecer aí para abrir os discursos. A tradição é tão sólida que só foi quebrada poucas vezes, como em 1983 e 1984, quando os Estados Unidos falaram primeiro, ou em 2016 e 2018, devido aos atrasos dos presidentes americanos. A ordem dos discursos segue um protocolo. Apenas a fala do secretário-geral da ONU e do presidente da Assembleia Geral. O Brasil fala, seguido pelos Estados Unidos. A regrinha de toda vez. Depois, os demais países são organizados por níveis hierárquicos e ordem de chegada das delegações. Na edição de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursará agora terça-feira de manhã, está discursando conforme você está ouvindo isso, e mantendo viva aí uma das tradições mais antigas do Brasil. Falei errado, tá? Umas tradições diplomáticas antigas do Brasil. Agora partindo pro novo tópico, porque eu apertei a minha vinheta antes. Por que os artistas pagam para tocar em festival? Você sabia disso? Artistas, tá? Aqui como Pedro Sampaio e Ludmilla têm investido milhões em apresentações em grandes festivais, como Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, mesmo tendo esses valores aí que ultrapassam até 6 vezes o cachê recebido. O motivo, segundo eles, é transformar esse show em grandes vitrines para suas carreiras. Esses eventos são transmitidos ao vivo para todo o país e geram repercussões nas redes sociais, principalmente, e ajudam a consolidar a imagem do artista em performances de alto nível. No caso da Ludmilla, o palco The Town foi usado como uma prévia do seu próximo álbum de R&B, um gênero que a artista quer popularizar no Brasil. Ela se adaptou ao repertório, trouxe participações como Victoria Monet e montou uma superprodução para apresentar ao público um novo momento da sua carreira. Mesmo que esses investimentos não retornem diretamente como um lucro no festival, o impacto da apresentação repercute como convites, contratos e novos públicos. Então, literalmente, ela está investindo para receber de outra forma, não só financeiramente. Além do palco, a nostalgia por trás de um show assim envolve efeitos especiais, iluminação de alto padrão, equipes técnicas completas e estruturas complexas, como 5 plataformas movidas trazidas da Argentina para a performance do Pedro Sampaio.
Com marcas e patrocinadores atentos à repercussão, muitos artistas enxergam estes shows como chances de estratégias de crescer, se destacar e multiplicar os futuros ganhos. Como a Luísa Sonza, em 2024, investiu pesado num festival e é uma forma de ficar ainda maior. Então é isso, você não sabia, meus queridos? Aquele show que você pagou pra ver? A pessoa também tá pagando pra tocar. Olá. Vamos falar sobre o Prêmio Ig Nobel. Você conhece esse prêmio? Bom, a eleição de 2025 do Prêmio Ig Nobel quer celebrar pesquisas científicas excêntricas, mais intrigantes, que primeiro vão fazer você rir e depois vão fazer você pensar. Um destaque foi o experimento japonês que pintou vacas com listras de zebras para espantar mutucas. E funcionou. Os animais pintados tiveram quase 50% menos de picadas. Outro trabalho curioso analisou a preferência de lagartos por diferentes sabores de pizza, revelando um favoritismo pelo quatro queijos. Eu entendo eles, é muito bom, realmente. A cerimônia aconteceu na Universidade de Boston e contou com a tradicional chuva de aviãozinhos de papel jogados pelo público. Outros vencedores abordaram temas igualmente inusitados. Um pesquisador foi homenageado postumamente para ganhar o crescimento da própria unha por 35 anos. Imagina você deixar a sua unha crescendo por 35 anos. Meu ponto é não quebrar, né? Outro time estudou como sapatos mal cheirosos influenciam o uso da sapateira. Teve ainda quem investigou os efeitos do álcool em morcegos voadores, a influência dos celulares no banheiro sobre hemorroidas, o uso de teflon para dar volume à comida sem calorias e até uma mini ópera sobre meu Deus, é muito grande essa palavra. Gastroenterologistas. Todos os prêmios foram entregues aos cientistas, como o Nobel Sério. O cientista Carly Work, que não participou do evento, reforçou a importância da curiosidade como motor no avanço científico. Segundo ela, mesmo que os experimentos mais bizarros podem gerar descobertas relevantes e abrir caminhos inesperados para o conhecimento. Ela alerta, no entanto, para os cortes de ciência básica nos Estados Unidos, justamente o tipo de pesquisa que alimenta descobertas como sequenciamento genético. Esse trabalho é vital, afirmou York, lembrando que a pizza de lagarto e a vaca de zebra podem seguir nos ensinando coisas úteis. Eu acho uma graça esse prêmio. Você viu, eu vi, choveu horrores segunda-feira em São Paulo. Assim, níveis que não chovia há muito tempo, a gente precisava de uma chuva. Porém, o que acontece quando chove em São Paulo? Acaba a luz. E foi isso que aconteceu. As fortes chuvas, acompanhadas aí de ventos que rolaram nesta sexta-feira, provocaram diversos apagões. De acordo com a concessionária responsável, o pico de falha ocorreu à tarde e chegou a mais de 560 mil imóveis sem energia elétrica, sendo quase 400 mil na capital. O fornecimento foi afetado por quedas de árvores e danos à rede elétrica, que gerou transformações nos bairros inteiros. À noite, cerca de 400 mil unidades ainda estavam sem luz. A distribuidora informou que as equipes trabalham para normalizar o serviço, priorizando locais de atendimento essencial. Mesmo assim, a população enfrenta dificuldades com a falta de energia prolongada, somada de alagamentos e congestionamentos causados pelo temporal. A Defesa Civil reforçou o alerta para novas ocorrências, já que a instabilidade deve se manter ao longo da semana, porque, meus queridos, vai chover a semana toda. Não sabia, se prepara, saia com um guarda-chuva dentro da bolsa, porque a semana toda vai chover. Partindo aqui para o nosso quinto tópico, são 7, já tá acabando. Eu falei, vamos falar sobre a bola de ouro. Eu ensaiei para falar esse nome, tá? Então, por favor, prestem atenção no meu francês, porque eu vou tentar ao máximo não falar errado. Ousmane Dembélé. Uau, palmas, por favor. Foi o atacante aí do Paris Saint-Germain e da seleção francesa. Ele foi eleito como melhor jogador da Bola de Ouro de 2025. O francês de 28 anos desbancou o jovem espanhol Lamine Yamal e o brasileiro Rafinha, levando o prestígio do prêmio entregue aí pela revista France Football numa cerimônia realizada em Paris. E eles são eleitos por 100 jornalistas, os 100 jornalistas que votam. Descobri isso hoje, estou te passando essa informação. A conquista consagra a temporada impecável de Dembélé no futebol europeu, marcado por títulos e atuações decisivas que colocaram ele aí no topo da votação. No feminino, o prêmio ficou com Aitana Bonmati, do Barcelona, que conquistou o terceiro troféu consecutivo e reforçou sua hegemonia no futebol europeu. O resultado confirma a ascensão de Dembélé como protagonista em um cenário repleto de jovens talentos e consolida a Espanha como um potencial para as mulheres.
A cerimônia também gerou destaque na renovação do futebol internacional, premiando nomes que se firmaram no cenário global e que prometem marcar uma nova era do esporte. Bom, vamos falar agora. As pessoas, elas são muito criativas, principalmente que elas podem usar isso para o mal. A Polícia Federal do Rio de Janeiro desarticulou um esquema criminoso que explorava moradores de rua. Disfarces e até imagens criadas por inteligência artificial para fraudar cadastros em banco e desviar benefícios sociais. Os golpistas inseriam rostos inéditos no sistema de reconhecimento facial para criar supostos clientes e movimentar recursos do Caixa Tem. Os funcionários do Caixa da Lotérica também participaram, liberando acesso em troca de propina. Um deles recebeu mais de R$300 mil. Os desvios atingiram programas como Bolsa Família, FGTS e abono salarial, prejudicando as famílias de baixa renda que realmente precisam desse benefício. Segundo a Polícia Federal, o grupo está liderado por Felipe Quaresma, preso em flagrante junto com Cristiano Bloise de Carvalho, enquanto outros 4 integrantes seguem foragidos. O esquema usava desde moradores de rua em situação de vulnerabilidade até criminosos fantasiados com perucas, barbas e pinturas de rosto, além de milhares de rostos artificiais criados por IA. A Caixa informou que afastou os envolvidos, reforçou o mecanismo de segurança e criou uma diretoria de cibersegurança. Especialistas destacam que essa fraude expõe maior risco aos sistemas digitais, quando a corrupção humana quebra a cadeia de confiança e a tecnologia sozinha não consegue garantir a proteção. E vamos aqui para o nosso último tópico. Falei que era rapidinho. Mesmo com o anúncio do retorno do Jimmy Kimmel Live nessa terça-feira, a Cyclone Broadcast Group, dona de 30 filiais da ABC, decidiu não transmitir o talk show. A suspensão inicial do programa havia ocorrido após comentários do apresentador sobre o acusado de assassinar o ativista Charlie Kirk, que repercutiram de forma negativa. Em comunicado, o grupo classificou as falas como inapropriadas e insensíveis e anunciou que o talk show exibirá programas jornalísticos na sua emissora, durante o mesmo horário. A empresa também condicionou a volta do programa a pedidos do público de desculpas do Kimmel e uma doação à família Kirk e à fundação criada por ele. O caso, que envolve a liberdade de expressão e pressões políticas, ganhou destaque no movimento... Mas vamos voltar. O caso, que envolve a liberdade de expressão e pressões políticas, ganhou grande repercussão nos Estados Unidos, já que Kirk era uma figura de destaque no movimento conservador pró-Trump. Para os críticos, a decisão de Sinclair abre ainda um debate sobre a censura e os limites do discurso nas redes de alcance nacional, em meio a um clima polarizado no país. E dessa forma, me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Segue a gente nas redes sociais, porque todas as notícias, elas saem quentinhas na hora lá. Então é @shot365_. Eu sou a Fernanda Soldatelli e eu te vejo aqui amanhã. Até lá.